Salve, salve nação! Então, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Europa Fla. Nesse vídeo, vamos falar sobre um assunto que eu acredito ser bem interessante, bem glorioso, referindo ao nosso time, ao Flamengo. E eu vou trazer um pouco da minha experiência pessoal, experiência minha, então é pessoal, sobre esse momento financeiro e profissional que o Flamengo vive. Eu me lembro em 2009, quando o Flamengo foi campeão do Brasileirão, aos trancos e barrancos, e logo depois, em 2010, teve que vender o Wagner Love. E eu fiquei um pouco bem confuso. Como um time campeão tem que vender um jogador para pagar as dívidas, mas não conseguiu o título, que bagunça era essa? Nessa época eu acho que eu tinha uns 19 anos, então estava começando a entender a dificuldade do que é a questão financeira para um adulto. Então eu comecei a notar essas coisas, mas era bem escuro para mim na época, não era algo tão claro assim. Eu estava começando. Até o ponto que chega o Bandeira de Melo e fala que vai pagar as dívidas e que talvez ficaríamos um bom tempo sem ganhar títulos. E, bom, no início eu duvidei, porque muitos vinham com promessas parecidas de ser campeões, de estruturar o time, de ganhar muito dinheiro, mas nada tão concreto igual o Bandeira de Melo tinha falado naquela época. Bom, eu vi o time começando a se organizar e eu vi que realmente aparecia a oportunidade de bons jogadores como o Renato Augusto na época, e o Bandeira de Melo não fez a loucura de comprar o jogador. Muito pelo contrário, ele recusava boas propostas de bons jogadores para poder honrar aquele compromisso de ter um financeiro perfeito. Então, eu comecei a observar que o Flamengo não estava ganhando títulos, corria grandes riscos de rebaixamento naquela época, mas as dívidas estavam caindo. E o Flamengo sempre com esse projeto, vamos pagar as dívidas e depois mais para frente vamos comprar, vamos se tornar uma potência que é hoje. Então, eu comecei a observar aquilo e eu estava com algumas dívidas na época, menino já, mas eu tinha algumas dívidas da minha mãe também, da nossa família. Então, eu observei que tinha como pagar as dívidas. Eu falei, tem como pagar as minhas dívidas e eu posso fazer igual o Flamengo, eu posso começar a cortar alguns gastos supérfluos, algumas coisas que eu acredito que não seja necessário, mas simplesmente o básico, o aluguel, a comida, e parar de comer aquele pastel no final de semana, tomar aquela coca. Bom, pelo jeito deu certo, né? Porque hoje aqui, ó, bem gordinho, então acho que eu consegui, consegui hoje estar comendo pastel todo dia, porque o meu pezinho me denuncia. Mas brincadeira à parte, então aquilo surgiu como referência para mim. Então, um time que era devedor se tornou um time agora pagador e com um projeto que é o mais importante. Então, o Flamengo virou de alguma forma referência para mim, para a minha família e virou também referência para, querendo ou não, para qualquer tipo de cidadão que queira se reerguer de dívidas, se reerguer de uma vida financeiramente que não está legal. Então, de fato, o Flamengo é um time exemplar, não somente no futebol brasileiro, mas também em questão de humanidade, questão de humano, de ser, de pessoa social dentro da sociedade. Ele virou referência. O Flamengo paga suas contas, se estruturou, teve um projeto. Então, se fizermos um projeto e deixarmos de início durante 5 anos, 10 anos as nossas regalias, a gente consegue então pagar as nossas dívidas e nos reestruturar financeiramente. O Flamengo era conhecido antigamente, para vocês que são mais novos e não sabem, como um time snob, contratava e não pagava as dívidas. Era, como a gente fala em Minas, um trambiqueiro. Comprava e não pagava. Era uma vergonha para o Brasil, na verdade. Era o time conhecido como time devedor. E era praticamente era para mim um reflexo do cidadão brasileiro, né? Porque quantos brasileiros você vê por aí que eles compram com cartão de crédito, fazem dívidas que não condizem com o seu salário e depois ficam devendo, devendo, devendo e vai lá jogando
vai empurrando com a barriga até onde der, e depois fica com o nome sujo e vira aquela bagunça. Anotei alguns pontos aqui, por isso que eu estou com o celular na mão. É, e de repente o Flamengo virou essa referência nacional, referência de cidadão, para o cidadão brasileiro, de fato. Não gaste mais aquilo que vocês têm, tente ter lucros, tenta fazer alguma forma de vocês tirar aquilo que não é o necessário por enquanto, e depois de 10 anos vocês podem colher os frutos. Depois de 10 anos, até o Flamengo foi menos, né? Foi 7 anos, se não me engano. 2013 a 2019 foi quando começou a colher os frutos de verdade. E hoje mostra essa constância financeira do time aí financeiramente que tem desagradado muitas pessoas. E na verdade, os times brasileiros que não estão se reestruturando, eu vejo como um reflexo dos cidadãos brasileiros hoje, que é um time que vê o outro que se organizou e começa a falar: não, mas isso é sorte. Isso é porque ele tem a ajuda da Globo, é porque ele tem a ajuda da CBF, é porque ele recebe mais que todo mundo, ele tem acordo, é mídia, é o marketing. Então começa sempre a colocar a culpa em outra coisa e não no trabalho da pessoa, não no trabalho que o Flamengo teve que fazer, não no trabalho que o Flamengo teve que, a dificuldade que ele teve que passar, quase ser rebaixado. A gente teve de brinde o título da Copa do Brasil de 2013, mas é sempre o papo daquele que não quer organizar a vida. Ah, mas ele conseguiu porque é isso, porque é aquilo, mas nunca vão reconhecer o trabalho que o Flamengo fez. Hoje somos campeões da Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa e outros títulos a mais. Jogamos de igual a igual para o Liverpool, mas por quê? No início, zombaram da gente. Vocês lembram muito bem. Mas hoje estamos colhendo fruto de uma gestão que se sacrificou durante anos para hoje a gente chegar nesse patamar. E estamos em outro patamar. As contratações aí são várias, vocês viram. Eu acredito que o Flamengo ainda tem muito para melhorar e o Landim, ele é bem ambicioso. Eu acredito muito na gestão financeira do Landim. Acredito muito que ele vai conseguir fazer esse Flamengo ainda evoluir e espero que o próximo presidente tenha essa mentalidade profissional, não ficar cedendo a pessoas que têm visão pequena como os outros clubes, assim como ele não se deu para Leila, ele sempre calado na dele, sempre sendo profissional, e isso é muito importante. O Flamengo hoje é referência para o futebol e para os cidadãos brasileiros. Saudações rubro-negras.